palavra de Deus nos diz assim: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra dominadores do sistema mundial em trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E havendo batalhado até o final, permanecerdes inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Orai do mesmo modo por mim, para que, quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que destemidamente possa revelar o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orai para que sempre permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar como cumpre fazê-lo. Deus, nós louvamos o Senhor. Nós estamos aqui na presença do Senhor. O Senhor está neste lugar. Essa é a casa do Senhor, porta dos céus. Meu Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nós clamamos agora, ó Deus, o espargir do teu sangue sobre nossas almas, sobre nossas vidas, neste lugar, nesta noite, nesta hora, em nome de Jesus. Senhor, nos cubra com o sangue do Calvário e opera aqui, meu Deus, o teu querer, o teu efetuar. Opera nesta noite sinais e maravilhas. O Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que salva, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é o Deus poderoso. E nós nos humilhamos aqui, Senhor, aos pés da cruz. Pai, é verdade, tenha misericórdia. Socorre-nos, deixa-nos estar à sombra do Calvário, em nome de Jesus, e ministra-nos, Senhor, ministra-nos para a glória de Jesus. Continua nos ministrando, como o Senhor já começou desde o início desse culto, como o Senhor colocou esse texto na boca do teu servo, no coração do teu servo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao nome do Senhor seja toda a glória. Nós te rogamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quando Paulo começa essa carta em Efésios, ele começa falando aí do amor de Cristo e de como ele nos escolheu e como ele quer nos ajudar. No capítulo 1, ele fala de que o amor do Senhor, Deus nos predestinou em seu amor para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo. Ele diz isso, e segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor e para a glória, não é? A gloriosa graça, e nos outorgou. E aí ele diz assim: nele temos a redenção e o perdão dos nossos pecados pelo sangue da cruz. Paulo fala, não é, da necessidade humana, do amor de Deus, da graça de Deus e do perdão do Senhor para a minha vida e a sua vida. Ele fala isso. Ele fala ainda que é no sangue de Cristo, que é o sangue, no capítulo 2, ele fala que o sangue de Cristo, ele derruba as barreiras de inimizade. Amém? Há poder no sangue de Jesus Cristo para derrubar as barreiras de inimizade. Ele fala aí no capítulo 2, 13 e 14. E ele diz que o Senhor é a nossa paz, é Ele quem faz isso.
E ele fala da intenção da graça de Deus mediante a igreja, para que a igreja manifeste a multiforme graça do Senhor. E aqui nós precisamos entender uma coisa: quem é verdadeiramente a igreja do Senhor? Nós estamos aqui nesse templo, glória a Deus por esse lugar, o pastor, não é? Que está servindo aqui, mas a igreja do Senhor é o coração do homem, da mulher, do menino, da moça, do moço, que entregou sua vida a Jesus, né? Aí ele diz assim que Deus, através da igreja, né, daquele a quem ele salva. E aqui vai uma pergunta para você responder no seu coração: menino, menina, moço, moça, senhor e senhora, você está salvo? Responde aí no seu coração. Se você morresse hoje, para onde você iria? Responde aí. A igreja do Senhor. Aí Paulo diz assim, que a intenção da graça de Deus é que mediante a igreja, a multiforme graça, no capítulo 3, versículo 10, tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais. Deus deu à igreja um poder sobrenatural, o poder de enfrentar o mal, de enfrentar o maligno. Essa é uma realidade. Ele deu esse poder à igreja. Quem? Os crentes. E não importa se você conhece muito a Deus ou se você conhece pouco ao Senhor. Não importa. O que é interessante? A realidade nessa questão dessa batalha espiritual é que se Jesus de verdade habita no seu coração, se você entregou sua vida a Jesus Cristo, se você é do Senhor, se você tem essa segurança que Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador, aqui está a diferença para você enfrentar a batalha espiritual. Apocalipse, capítulo 12. A Bíblia diz que, e isso Paulo, ele fala sobre isso, mas lá João fala em Apocalipse 12, de 7, ele fala de que o maligno foi lançado na terra. Vamos ler. Apocalipse 12, de 7 a 9 diz: então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão e a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. O maligno, você viu que houve uma rebelião no céu, o texto diz, e houve o quê? E houve o quê? Uma guerra, houve uma batalha. Os anjos de Deus contra, né, o diabo e seus demônios. Agora, o que é interessante a gente entender, de que o diabo, ele era um dos anjos, não é? Chamado Lúcifer. Ele era um anjo de luz. A Bíblia fala lá em Ezequiel e em Isaías que ele tinha essa capacidade até mesmo na questão da música. Mas a Bíblia diz que ele foi lançado na terra. Ele foi lançado na terra. E ele tem atacado e está atacando. E aqui Paulo fala algo muito interessante no capítulo 6. Ele diz aí no capítulo 6, ele fala aí, esse texto que nós lemos. Ele fala que era para a igreja, no versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele chama os crentes para buscar fortaleza no Senhor e na força do seu poder. E nós sabemos que a maneira de nós nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder é através da oração. É quando eu busco ao Senhor, é quando você busca o Senhor, é quando nós buscamos ao Senhor. Aí ele diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí ele diz assim, revestimos de toda a armadura de Deus para poder estar firmes contra a cilada do diabo. Porque quando nossa luta não é contra seres humanos. As batalhas, as lutas. E é interessante, irmãos, que o nome diabo, o prefixo no grego, o dia, significa separação. Até no nome dele tem a função dele. Dia, diabo, no grego é separar.
Ele está fazendo isso. Ele quer separar o homem de Deus, separar a esposa do esposo, o filho da mãe, né? O objetivo do inferno é esse, é separar. A luta dele, a batalha dele é essa, é fazer separação, é trazer divisão, é trazer confusão. A ação maligna, ela tem a ver com isso, né? Então, há uma guerra, há uma batalha. Mas o que acontece? Quando nós estamos enfrentando algum problema, qual é a tua tendência, a minha tendência? Ah, fulano falou isso. Ah, meu marido. Ah, minha esposa. Ah, porque o pastor. Ah, porque a irmã. Aí nós atribuímos a quem? A pessoa. Não, é ele sim. E ali o inimigo arma, né, uma ação perversa para já bloquear, para já levantar uma parede de inimizade. Mas o texto está dizendo, a palavra de Deus, né? A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta, ela é espiritual, ela acontece no mundo espiritual. Há uma realidade, há uma influência demoníaca, há uma ação demoníaca que vem atuando, que está atuando e que não para de atuar no meio da humanidade, no seio da humanidade. Nós estávamos lá, quando nós estávamos em África e começamos lá, o trabalho do Pepe, que meu bem coordenava, e em uma das classes, nós não estávamos lá, mas a professora, a missionária educadora nos contou, nos relatou, de que em uma classe, as crianças de repente sofreram um ataque maligno de tal maneira que elas colocavam a língua para fora, pastor Jorge. Rasgava assim com a unha e começava a sangrar. E de repente foi passando de uma coisa, um para o outro. E a professora ficou desesperada, porque não sabia o que ia fazer. Literalmente as crianças estavam sendo atingidas, envolvidas e atacadas pelo maligno. E aqui é que nós precisamos entender. Essa ação, essa guerra espiritual, ela começa na infância, irmãos. O propósito do inimigo é atacar, ele está atacando as crianças. Ele está fazendo isso. E é ali em África, e é ali, e é aqui no Brasil, e é na Europa, e é em todo o mundo. Essa ação demoníaca, essa guerra, essa ação maligna, perversa, ela é uma realidade e começa com as crianças. A Bíblia nos fala, não é, de que Herodes, Deus falou com José em sonho, tira o menino daí, porque Herodes quer matar o menino, não é? Essa perseguição para atacar as crianças, para destruir, é uma realidade. E aqui vai uma recomendação para você, pai, para você, mãe: ore pelos seus filhos, ore, faça jejum por eles, não espere. A gente tem ouvido alguns pais, pastor Jorge, dizer assim: o meu filho vai escolher quando ele estiver grande o que ele quer fazer. Então ele... Bem, então só se você não sabe quem é o Salvador, quem é o Senhor, para ajudar ele a conhecer a Cristo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você entende? Só se você não entende de que Jesus, Ele é Deus, isso tem muito mais a ver do que não é escolher. Nós somos salvos, nós não somos religiosos. Deus não nos chamou para viver a igreja batista em si, é verdade, é uma congregação, mas Deus me chamou a mim e a você para um relacionamento com Deus na pessoa de Jesus Cristo. E o que eu quero que o Espírito, eu quero estar cheio como pai, e você como mãe, nós precisamos estar cheio do Senhor, de tal maneira influenciar meu filho e minha filha, para que o Espírito Santo de Deus abra o entendimento dele e através da intercessão, minha vida, sua vida, seja de tal forma para ajudá-lo e impedir a ação, a seta maligna contra a mente e o coração das crianças. E o Espírito de Deus chegar no coração dele. Nós estávamos numa reunião em África. Era um culto na casa de um irmão. E quando nós começamos a cantar e ler a Bíblia, duas crianças assim, simplesmente fizeram isso. Nós estávamos cantando e louvando ao Senhor. Duas crianças fizeram isso. Você entende o que eu estou falando? Não é as crianças, a culpa não é delas. Há uma ação perversa,
há uma ação maligna. Você já leu o texto do pai? Você já leu esse texto na Bíblia? De que um pai desesperado, Jesus estava descendo do monte da transfiguração, lembra desse texto? E aí, os discípulos vieram na frente, e aí o pai desesperado colocou lá, vamos lá, e pediu para que expulsasse o demônio, e eles não conseguiram. Quando Jesus chega, não é? Jesus chega ali, diante daquele pai, e ele desesperado diz, olha, teus discípulos não conseguiram expulsar o demônio, não conseguiram. E Jesus faz uma pergunta para o pai, desde quando isso sucede? A pergunta é, Jesus não sabia desde quando aquilo sucedia? Você entende o que estou falando? Para quem que Jesus perguntou isso? Para quem? Para mim e para você. Para abrir o nosso entendimento que essa batalha, que essa guerra, que o inimigo ele é perverso. Ele é perverso. Vai ali no cinema e vê. Vai lá no cinema e vê os filmes para criança. Qual é o tema? Vai lá e vê. Vai lá e vê. Qual é o tema? O tema é terror. O tema é terror. Não é? Nós tivemos agora há pouco essa negócio do Halloween. E o que é absurdo, alguns pais crentes achando que não tem nada a ver, você está redondamente enganado. Você não se envolve com as coisas malignas e sai ileso. Você não sai ileso. E tem alguns pais crentes que dizem, não, eu sou crente e não pega nada. E não pega nada. É verdade, Jesus tem poder, mas alguns estão com brechas. Você entende o que eu estou falando? Agora pensa comigo. Qual era o pecado que Jesus tinha? Qual é o pecado que Jesus tinha? E o diabo foi lá para atacar ele quantos dias? Fala para mim. Quantos dias? Você entendeu? Você entendeu? Jesus não tinha pecado. O inimigo ele não respeita. Ele é o atrevido. Na verdade, a ideia dele é, eu estou julgado, eu estou destruído, eu estou condenado, eu vou, mas não vou sozinho, eu vou levar muito comigo. Essa é a ação dele. Ele quer levar, ele vai levar, ele quer levar. E aí nós podemos dizer, louvado seja o nome de Jesus, glória a Deus pela cruz, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, e quando ele derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário, quando ele derramou o seu sangue, ele derrotou o maligno em carne. Ele derrotou. Ele derrotou. Mas você ouviu a recomendação bíblica? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tem alguns crentes, irmãos, ou tem vários crentes que estão perdendo, escuta aqui, tem alguns crentes que estão perdendo a batalha, estão perdendo. Tem crentes que estão perdendo a luta, estão presos por pecado, por mentira, alguns viciados em pornografia, estão perdendo. São crentes, pastor? São batizados? São, mas estão aí atados com pornografia, com mentira, com engano e um monte de coisa. E na verdade, quando você dá lugar ao pecado, é que você abre mesmo, está entregando a chave a ele, e aí, ele vem. E é uma realidade, irmãos, por trás de cada pecado, por trás de cada pecado, há um espírito maligno que se alimenta disso. É simples assim. Quem está entendendo? Simples assim. E tem um monte de gente que está perdendo a batalha. E não tem essa conversa de ser mais ou menos. É por isso que Apocalipse nos fala de que nós não podemos. A Bíblia diz, ou você é frio, ou você é quente. Decide. Toma a sua decisão. Toma a sua decisão. Jesus disse que quem com ele não ajunta, espalha.
Quem com ele não ajunta, espalha. Ou você é de Jesus, ou você não é. Ou você serve ao Senhor, ou não serve. Ou você busca a santidade no Senhor. Mas se você, a palavra Romanos 8 diz que os que estão na carne, completa aí. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você está entendendo? A batalha é uma realidade. Há uma luta espiritual. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Nem sempre nós percebemos isto. Nem sempre. E nós não podemos confiar necessariamente nos nossos sentidos. Deixa eu explicar isso melhor para você. 1 Coríntios, vamos lá, 1 Coríntios, veja aí, dona Lúcia, por favor. Isso, 1 Coríntios 2,14, vamos lá. 1 Coríntios 2,14 diz: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A pessoa natural, o homem natural, não consegue entender, não consegue discernir as coisas espirituais. A tendência, quando nós somos confrontados com alguma coisa da palavra, a tendência, vocês já ouviram aqui, possivelmente o pastor Jorge pregar nisso aqui, a tendência é, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quando nós começamos a orar lá na igreja em Troyville, aparentemente, não é? E isso é uma coisa interessante. Quando nós conversamos com os irmãos, a junta nos deu uma missão. Disse, você só vai ficar lá 3 anos, pode avisar. Não vai mais missionário, agora terminou o tempo. Aí nós reunimos o pessoal. E eu perguntei à igreja, era um grupo pequeno, eu falei assim, o que vocês esperam? Eles disseram, nós esperamos que simplesmente a igreja pare de decrescer. Era um grupinho pequenininho. Eu falei, mas está bem, e aí, o que está acontecendo? Ela disse, nós não conseguimos crescer, porque vários foram embora, nós somos poucos e somos pobres. Somos poucos e somos pobres. A palavra de Deus nos fala, irmãos, Paulo, em uma das suas orações, ele disse, Senhor, leva cativa a minha mente. O que você tem pensado? Presta atenção no que você está pensando. Presta atenção, quais são os pensamentos últimos que têm acompanhado a sua mente? O que é que tem acompanhado a sua mente? Presta atenção nos seus sentimentos e nos seus pensamentos. O pensamento daquela igreja tinha como que cauterizou. Nós não vamos crescer porque nós somos poucos e somos pobres. E é interessante que alguém, de repente, que tem um respeito na igreja, né? Levanta, fala uma coisa e vai todo mundo atrás. E ninguém vai para a palavra, e ninguém vai para ouvir. Qual é a razão disso? Está entendendo o que eu estou falando? As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Se discernem espiritualmente. A nossa tendência humana é racionalizar. Não estou dizendo que não pode racionalizar. Não estou dizendo isso, ok? É a gente procurar uma resposta racional e de hoje e agora mesmo científica e acabou. Espera aí. Tinha um pessoal que colocava, pastor Jorge, o lixo lá na porta. Ixi, rapaz, tem negócio. Depois vamos caçar ele, aí, depois você caça. Um pessoal que colocava o lixo lá na porta da igreja. Já ouviu isso aí? Não, né? Faltou. Na outra oportunidade, né? Outra oportunidade. E colocava o lixo lá, e o pessoal dizia assim, ó, pastor, não tem jeito não. Já tem anos aí, ó, isso aí não muda não. Isso aí não resolve não. Você entende o que eu estou falando? Eu falei, como não muda? Quando não muda?
há uma situação que de repente nós estamos envolvidos, há uma situação, não é, que você entende que não é real, e você precisa pensar, como é isso? Como é isso? E a Bíblia nos diz que o nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus do impossível. Quem é que tem a última palavra? É o Senhor. É Ele que tem a última palavra. A última palavra é dEle. Não, mas a ciência prova, tá bem que a ciência pode provar, beleza, tranquilo. Ou a ciência, ou a tecnologia, ou a psicologia, glória a Deus, a psicologia tem sido a grande bênção. Mas quem tem a última palavra é Deus. Quem muda a história é Deus. Quem muda a circunstância é Deus. É Deus. E o que nós precisamos é colocar os nossos olhos em Jesus Cristo. Agora, algumas vezes, irmãos, nós estamos envolvidos em uma luta, em uma batalha, em que nossos olhos não percebem. Você entende o que eu estou falando? Por isso que o texto diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Por isso que a palavra de Deus nos manda buscar ao Senhor. Nós começamos a orar, nós começamos a clamar, vigília de oração. E é interessante, e aqui vai, quanto mais você se consagra ao Senhor, o Senhor vai mostrar coisas que você não estava enxergando. Amém? E na batalha espiritual isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque Deus quer nos mostrar. Deixa eu passar aqui passa aqui, meu filho. Avança aí, por favor. Nós conhecemos uma moça essa era uma estação rodoviária, uma estação onde os moçambicanos da África do Sul vinham, e eles iam da África do Sul para Moçambique. Nós íamos ali. E ali nós conhecemos um senhor, professor moçambicano, professor de inglês. E nós fomos evangelizar a filha dele. Nós começamos um estudo bíblico com a mãe e a filha. E lá pela tanta, a menina estava definhando. Ela estava definhando. E aí a mãe disse, pastor, isso aí ninguém acha a solução não. E falaram para ela, e alguém disse para ela assim, vai lá em Moçambique, que lá tem um feiticeiro dos bons. Ela pagou a passagem, pegou a filha e levou lá. Quando chegou lá de dia, o feiticeiro olhou e disse, está de dia, nós não podemos fazer nada não, temos que esperar a noite. Jesus disse, quem segue a Ele não andará em trevas. Vamos falar? Quem segue a Jesus não anda em trevas. Amém? Quem segue a Jesus não anda em trevas. E eu e você não podemos seguir a Jesus de longe. Esse negócio não funciona. Glória a Deus por esse culto aqui amanhã. Mas amanhã eu e você vamos ler nossa Bíblia em casa, vamos orar, vamos clamar. E terça, e quarta, e quinta, e sexta, e sábado, e domingo de novo aqui em nome de Jesus. Quem segue ao Senhor não anda em trevas. Chegou a noite. E o homem e o feiticeiro, o curandeiro foi, ele disse assim, tem que cortar. Talhou a menina no peito, talhou na cabeça, talhou atrás, e ela ficou jorrada em sangue. O inimigo é enganador. Ele é enganador. Ele usa coisas para enganar. O texto de Apocalipse diz assim, ele foi lançado na terra, ele está enganando as mentes, enganando os corações. Ele está enganando, ele é um enganador, ele é um enganador. Por isso nós precisamos ler a palavra, precisamos orar e pedir para que o Senhor abra nosso entendimento, porque Ele quer enganar, Ele quer confundir, Ele quer atrapalhar. E sabe o que Ele disse? Ele disse que aquele corte era para proteger ela. E na verdade o que ele estava fazendo? Ele estava linkando a alma dela. Sangue, né?
Qualquer coisa que envolva sangue, presta atenção. Presta atenção. O negócio de tatuagem aí está nesse paquete aí. Deus tenha misericórdia. Qualquer coisa que envolva sangue, abre seu olho. Abre seu olho. Sabe por que aqui, irmãos? O inimigo aprendeu, ele copia tudo que é de Deus. A Bíblia disse ao povo de Israel que não era para comer o sangue. Ele disse, não como sangue, porque a vida está no sangue. Você entendeu? A vida está no sangue. Ele estava linkando a alma dela com o maligno. E quando ela me disse isso, eu falei, você se entregou ao inimigo. E ela disse, eu não sabia, pastor. Eu não sabia. Ele me enganou. E não é isso que ele quer fazer? Ele não é um enganador. Mas eu quero dizer para você que há uma coisa muito importante, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós pecamos, mesmo quando nós erramos, quando eu e você vamos aos pés da cruz, quando nós confessamos o pecado, quando eu confesso o meu pecado, quando eu falo, Senhor, eu pequei, Senhor, eu menti, Senhor, eu me enganei, e quando nós clamamos o sangue de Jesus Cristo, o Senhor vem para me ajudar, a mim e a você. Ele vem. Você não precisa ficar aí debaixo dessa acusação do inferno, carregando um peso de alguma coisa errada que você fez no passado. Você pode orar e clamar o sangue de Jesus Cristo para vir a você, para clamar, e Deus, aquilo que eu errei, aonde eu errei, eu quero clamar o poder do sangue de Jesus Cristo. Simples assim. Acho que estou assustando vocês um pouco com essa velocidade da minha voz, a altura. Diferença desse pastor Jorge, essa voz suave, glória a Deus, aleluia. Há poder no sangue da cruz. Aquela moça, naquela tarde que nós estávamos fazendo o estudo, ela falou, pastor, ora por mim. Eu falei, não, você precisa orar e você precisa renunciar. Eu queria dizer para você uma coisa. Preste atenção nisso aqui que eu vou te falar. Está lá em 1 João. A gente já falou, já ouviu, mas isso na prática é muito poderoso. Se confessarmos, fala comigo, se confessarmos, Ele para perdoar e purificar de toda a maldade. É na confissão. Ela confessou, ela clamou, é verdade. E naquela noite que ela clamou, de noite o inimigo veio porque ela tinha dado uma legalidade. Ela confessou, e a irmã me ligou, pastor, ele está aqui atacando, a minha filha está possessa. Ele disse, vamos orar aí, vamos clamar. E eu vou te dizer uma coisa, foram meses de luta, em oração e jejum para libertar. Você está entendendo o que eu estou falando? Nessa batalha espiritual, alguns envolvimentos, presta atenção nisso, alguns envolvimentos, é como se a pessoa deu que causou uma profundidade, um enraizamento. Você entende o que eu estou falando? Que precisa mesmo de uma batalha. E vou te dizer mais, você não pode fazer isso sozinho, você precisa de ajuda. Quem está entendendo? Precisa de ajuda. Pessoas para orar, crentes para orar, pastor para orar, igreja para orar. E é interessante, agora olha só, essa guerra, essa luta espiritual, ela é tremenda, ela é perversa, ela é terrível. E pessoas, essa moça estava doente, gente. Deixa eu falar para vocês, os médicos simplesmente não achavam nada nela. Olha só, não achava. E você já viu uma coisa? A ciência está se multiplicando e as enfermidades cada vez mais, fala a verdade. Não é não?
E cada vez mais acontece uma coisa e aí surge outra, não é? Porque a Bíblia diz que a maldade está se multiplicando, o pecado está avançando, a maldade está multiplicando, não é? Então a resposta não está na ciência, a resposta está no poder do sangue de Jesus Cristo, está no poder do nome de Jesus. Aquela moça estava doente e os médicos não achavam simplesmente nada nela. Muitas enfermidades que estão aí, não digo todas, algumas são, mas muitas enfermidades, e biblicamente, né? Lembra da mulher encurvada? Era uma crente, filha de Abraão. Quantos anos? 18 anos na casa do Senhor. Vinha na casa de Deus, ela era uma serva de Deus. Jesus disse que era filha de Abraão. Filha de Abraão, uma mulher que confiava em Deus, mas estava ali debaixo de um jugo. Está entendendo? Há uma guerra, há uma batalha, há necessidade de nós buscarmos ao Senhor de dia e de noite. E esse entendimento, esse discernimento só é possível através do poder do Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia nos manda, irmãos, enchei-vos do Espírito Santo. Amém? É o Espírito quem nos faz enxergar, é o Espírito que abre o nosso entendimento, é no poder do Espírito, não é na força da carne, não é. A luta foi muito grande com relação a Wanda, mas há poder no sangue de Jesus. Ninguém honestamente invoca o nome de Jesus, irmão. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dificuldade. Ninguém invoca o nome de Jesus. Quando se sente ali, invoca e clama ao Senhor e se rende a Ele, que Ele não venha. Que Ele não venha. A importância da igreja se unir para orar, para clamar, para socorrer. Jesus disse que o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Eu costumo dizer, graças a Deus que o versículo não parou aí. Aí Jesus disse, eu vim para dar vida abundante. Amém? Ele tem no Senhor, Ele tem para mim e para você vida abundante. Nessa guerra espiritual, o Senhor não nos deixa sozinhos. Ele não nos deixa, Ele vem. Mas o que Ele manda? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. E aqui, meus irmãos, a importância de a gente clamar. A gente precisa ficar esperto com essa questão da preguiça espiritual. Porque o problema está, às vezes, na nossa preguiça de buscar o Senhor, de se levantar para buscá-lo, de jejuar, não é? Jesus disse isso. Nesse caso desse pai que levou o filho, e os discípulos perguntaram para Jesus, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Por que nós não conseguimos? Aí Jesus disse, com relação a este gênero, e ele estava falando de patentes, tá bem? Quem é militar aqui? Né? Patente. Ele está falando de patente. Porque o diabo, ele copiou toda a estratégia. Quando Paulo disse aí, quando ele disse aí no capítulo 6, né? Ele disse aí, porque por esse motivo, versículo 12, a nossa luta não é contra a carne, sim contra principados. Aí fala, principados, potestades, contra dominadores desse sistema em trevas. O diabo copiou toda a estrutura, que ele era um anjo líder, e ele tinha os seus debaixo dele. Ele copiou a estrutura. Você já leu lá no livro de Daniel, que Daniel tinha feito uma oração, ele clamou a Deus, e ele lutando, e ele 21 dias lutando e clamando. Aí ele disse, Senhor, e Deus disse, eu já respondi, mas a resposta não chegou. Qual foi a revelação?
tinha o quê? Tinha um principado, tinha uma potestade. Disse, o príncipe da Pérsia. Ele não estava falando de um homem. Ele não estava falando de um homem. Ele estava falando de uma realidade espiritual, de que existem principados, de que existem potestades, não é? Você já viu que em alguns lugares existe um determinado tipo de pecado, tipo prostituição, já viu isso? Você já viu que nas áreas onde há, por exemplo, prostituição, quando dificilmente as coisas ali prosperam, a coisa destruidora, já viu isso? Você já viu isso? A palavra de Deus nos fala isso. Há uma realidade espiritual em que nós precisamos estar atentos. Nós não precisamos ficar com medo, irmãos. O Senhor, a palavra de Deus nos garante, né, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu e você não precisamos ter medo. Amém? Não precisa. Eu vi a história lá em África. Eu acho legal para... Quantos anos você tem, meu filho? Você é isso. Quantos anos você tem? Hein? 13 anos. Um menino. Quem tem menos aqui? Quantos anos você tem? Hein? 13 a 13. 12. Quem tem 12 aí? Eita. Por que eu estou falando isso? Você tem quanto? Ele ali? Hã? 14. Eu vi uma história verídica em África, um testemunho verídico. Por isso que a gente precisa ter medo. Olha só. Uma mulher levou o filho dela, que estava possessa, e foi lá procurar a casa do missionário lá na África. Só que ela levou o filho amarrado numa carroça, e quando ele chegou, o missionário não estava lá. Ela chegou e disse, cadê o missionário? Cadê seu pai? Ele disse, não está não. Ele foi pregar em outra cidade. Aí a mulher, ai meu Deus, e agora o que vai ser? E o menino perguntou, o que aconteceu, senhora? Ele disse, meu filho está aqui endemoniado e não tem ninguém que liberte ele. E o menino chegou e disse, onde ele está? Foi lá. O menino foi lá e disse, estendeu a mão, Deus, em nome de Jesus de Nazaré, repreende, sai todo mal. E saiu. Você entendeu? Você entendeu? Entendeu? Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E aqui, por isso eu estou falando, a questão não é se você tem muito conhecimento ou pouco conhecimento. A questão é se seu coração é do Senhor, se você ama o Senhor e na sua fraqueza, na sua dificuldade, nessa guerra que nós estamos, não é? Você confia, você clama e você invoca o nome de Jesus. Essa é a realidade. Não é se você sabe muito, ou se você sabe pouco, mas se você confia. Amém? Mas nessa guerra espiritual, você percebeu? O inimigo quer enganar as mentes. A igreja estava lá e havia um pensamento que estava dominando a igreja. Somos poucos, somos pobres. Mentira do inferno. Está repreendida em nome de Jesus. Você entende? E sempre o inimigo quer levantar alguma coisa que você que chega ali nessa questão, né, que quer racionalizar. Deus é maior, Ele é maior. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso que eu e você não precisamos ter medo de entregar nosso futuro na mão dEle, porque o que você pensa que é melhor, Ele tem algo muito maior. Louvado seja o nome de Jesus. Ele tem. A palavra garante isso. Nessa batalha, nessa guerra, o Senhor tem. E você sabe o que aconteceu? Deus salvou essa moça. Deus libertou ela. E vou te dizer mais, Deus, ela estava secando, irmãos. Ela estava secando. Teve um momento que eu a vi, pastor. Eu nunca tinha visto isso. Ela estava consciente. E ela estava toda torta. O inimigo estava ali. Eu falei, meu Deus, eu nunca vi isso, porque geralmente quando tem essas questões, né, de corpo se entortar, as pessoas ficam sem, mas ela estava consciente. Eu falei, eu nunca tinha visto isso, aquilo, que coisa terrível. Mas quando eu estava meditando essa palavra, eu pensei, o que seria de mim e de você, o que seria de nós, se não fosse o poder da cruz? O poder do nome de Jesus. Há poder no sangue do Calvário. Há poder no nome de Jesus. Há poder para mudar as circunstâncias, para mudar a história. E a Bíblia nos mostra isso, irmãos. Há poder no nome de Jesus.
Deus salvou essa moça, Deus libertou essa moça, e Deus deu a ela uma criança, salvou, curou essa moça, curou. Amém? Tem mais uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês. Pois é, o inimigo, a Bíblia diz que a gente não pode ignorar as artimanhas. Já leu isso lá em 2 Coríntios? Paulo diz que nós não podemos ignorar as artimanhas malignas. Vê se dá para escurecer aqui, dar um zoom aqui. Mas está claro, aí, ó. Isso. Vocês estão vendo ali? Está vendo ali? A cicatriz embaixo do seio dessa senhora. É isso que os curandeiros fazem. Pastor Jorge. Eles cortam, Jorge. Desde as criancinhas, irmãos. Criança assim, ó. Que vai lá para pedir. E vou te dizer mais. Eles não fazem, não tem nada de graça não, tá? Quem vai no curandeiro tem que pagar. Ele não faz nada de graça. Ah, pobrezinho, tão pobres. Não existe caridade com o curandeiro. Você vai lá, você tem que pagar. E está ali, ó. As cicatrizes. Ele corta. Quando eu saí de África, eu saí com esse entendimento. Nós precisamos viver o evangelho de poder. Porque nós temos um entendimento da palavra, a gente tem que estudar a palavra, né? Mas, além de estudar a palavra, nós precisamos dessa unção, do evangelho de poder, para desfazer as obras malignas. E a palavra de Deus nos diz isso, né? Que o Senhor Jesus, vamos ler esse texto, que está aí em 1 João. Eu queria que você lesse esse texto comigo. Vamos ler esse texto aí. 1 João, capítulo 3, lê esse texto comigo, por favor. E se não está marcado, marca ele na sua Bíblia, por favor. Marca ele, para você se lembrar, quando você perceber que tem alguma coisa do inferno, seja um sonho, seja um pesadelo, seja lá o que for, ou você perceber alguma atitude diferente. 1 João, capítulo 3. Versículo 8, mas ele diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Os filhos do diabo vivem pecando. Os filhos do diabo vivem pecando. De quem você é filho? De quem você é filho? Os filhos do diabo vivem pecando. Mas o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós estávamos no Peru. E os pais conhecem os filhos, né? E eu percebi que meu filho, nosso filho, na verdade quem percebeu foi meu bem. Nosso filho mais velho, ele tem uma natureza bem doce, né? E Lúcia percebeu que ele estava estranho, estava esquisito. E conversou e tal, e disse, ela disse, fala com ele aí, tem um negócio aqui, tem alguma coisa que não está funcionando não. Aí eu chamei. E aí? E aí, Isaac, como é que é? Né? E ele todo arisco, um negócio assim. E ela disse, eu falei, você está bem? Estou bem. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada não. Não aconteceu nada não. Mas você percebe que não era ele. Você entendeu o que estou falando? Você conhece seu marido, você conhece seu esposo, você conhece seu filho, mas de repente começa a agir de maneira estranha. Aliás, isso é muito comum nos maridos que começam a atrair as mulheres, começam a agir estranho, né? Que a mulher diz assim, eu não estou reconhecendo meu marido, isso não é meu marido não. Já viu isso? Já ouviu isso? É uma realidade, é a batalha, é a guerra, é o ataque maligno, é o ataque maligno. E nós percebemos, aí falei com ele, fiz várias perguntas para ele, disse, não tem nada não. Falei, não tem nada não? Tá bem, ok. Ajoelha aqui perto do papai. Pus a mão sobre a cabeça dele, em nome de Jesus, todo espírito contrário ao Espírito do Senhor, saia, você não tem autoridade sobre meu filho, em nome de Jesus, saia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levantou, aí, pai, aí veio, me abraçou, pai, desculpa, voltou, você entendeu? Você entendeu?
Agora há uma diferença, irmãos. Quando você percebe que há alguma coisa que não está, que não é normal, que não é natural, você que é crente em Cristo Jesus e que anda aos pés da cruz, você que anda aos pés de Jesus, orando, clamando, buscando santidade, você precisa lembrar que Deus te dá a mim e a você, como crente, essa autoridade espiritual. Amém? E tem que repreender, meu. Sai em nome de Jesus. Mandar embora. Mandar embora. Autoridade espiritual. Autoridade. Se você é de Jesus, não tem esse negócio, não, você vai melhorar, eu vou levar para o médico, você assim, presta atenção. Pode até, você tem que fazer, tem que checar. Quem está entendendo? Tem que checar. Tem que checar. Vai ali, não, esse não é meu filho, está agindo diferente. Tem alguma coisa estranha aqui, ele é doce, entende? Não, minha esposa, o que está acontecendo? Não, e aí nós vamos para os pés da cruz, vamos clamar a Jesus, porque é Ele quem mostra. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, Ele é o Espírito da verdade, amém? Ele é o Espírito da verdade. Nosso tempo já acabou, né, pastor? Mas o inimigo, ele quer utilizar coisas. Você lembra do que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 6? Doravante, Paulo diz assim, ninguém me incomode, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele tinha feito. Ele disse, ninguém me incomode. Os Gálatas estavam enganados, os Gálatas estavam enfeitiçados. Ele disse, quem foi que te enfeitiçou? Por que isso? Ele disse, agora ninguém me incomode. E eles queriam voltar para o judaísmo e para o negócio da circuncisão. Ele disse, não, a circuncisão agora é na alma e no espírito. Ele disse, ninguém me incomode, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Amém? Passa aqui. Essa batalha, essa guerra, ela tem começado, ela começou, ela está agindo, ela é real. Está acontecendo com as crianças em todo o mundo. Vê isso aqui. Isso aqui é uma escola na América do Norte. Está vendo aí? Vamos ter um dia, né? Um dia engraçado. Let's have a fun after school, depois da escola. Clube o quê? Satânico. Não, veja ali, ó. The Satanic Temple não é uma religião. Não é um teísmo de religião, entendeu? Ele estava dizendo na literatura, ele estava para convencer as crianças para vir para o clube satânico. Nessa agora que teve do Halloween, uma mulher que estava ali com as crianças lá no negócio, apagou a luz, a mulher se vestiu de bruxa e disse assim, vem aqui, pega aqui o seu docinho, e a criança com medo dizia, não precisa ter medo não. O inimigo está semeando para se envolver com as coisas malignas. Ele está dizendo, não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Para dizer, para mostrar como se o inimigo fosse maligno. Como se ele fosse amigo. Como se ele fosse amigo. E nós como igreja, irmãos, precisamos estar atentos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Primeiro com a nossa vida não é, pessoal. Eu quero concluir, mas antes, deixa eu te mostrar aqui a necessidade nessa guerra espiritual. Aqui está, de nós colocarmos a armadura. Paulo diz aí, portanto, estáis firmes, trazendo. Ele fala mais de uma vez, ele fala aí, ó, versículo 11, está firmes. Versículo 13, né? Permanecer firmes. Ele fala a necessidade de nós estarmos firmes no Senhor, firmes na palavra, nessa luta contra o maligno. O mundo espiritual é real. O mundo espiritual, ele é real. É real. E está atuando aí em mentes doutas e ignorantes. Mas eu só vou ter esse discernimento se eu estiver aos pés da cruz. Aos pés de Jesus, não é? O inimigo está semeando, e isso é uma coisa interessante, irmãos.
As nossas igrejas antigamente, não é, investiam pesado na escola bíblica com crianças. Lembra disso? O inimigo está imitando as coisas de Deus, chamando as crianças para se envolver com as coisas malignas. Vamos ler esse texto aqui para terminar, rapidinho, vamos lá. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, porque se o sangue quanto mais purificará há uma batalha espiritual, há uma guerra espiritual. E nós somos a igreja do Deus e queremos servir ao Deus. Mas sabe o que me chamou a atenção? Esse texto, pastor Jorge, me chamou a atenção lá em África. Como o inimigo usa o sangue, animais, crianças. Ele usa o sangue. E esse texto está falando dos dois pactos, você percebeu? Porque se o sangue de touros e bodes e de uma cinza novilha esparcida sobre os imundos, os santifica contra a purificação da carne, foi o que Moisés fez. Ele pegou o sangue, não é, e espargiu em tudo quanto havia no templo, no tabernáculo. E o texto diz que santificou, o sangue daquele animal santificou. Aí ele diz, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, sem mancha, purificará a vossa consciência da obra morta. Deus quer, Ele quer nos purificar de obras mortas. Qual o problema? Algumas vezes nós não estamos nos dando conta de que existem em nós obras, mas há poder no sangue de Jesus para nos purificar, para nos libertar, para nos curar, para nos salvar, amém? Há poder no sangue. O inimigo tem atacado, há uma guerra espiritual, o inimigo tem, não é, adoecido o povo, ele tem feito suas artimanhas, ele tem feito tudo, mas há poder no sangue de Jesus. Na próxima vez que você for clamar o sangue de Jesus, creia, confie, que há um poder sobrenatural no sangue de Jesus, para salvar, para libertar, para curar, para transformar. Amém? Há poder. O Senhor nos equipou. A palavra de Deus tem poder. A palavra é santa. O sangue, e nós podemos clamar, e nós podemos invocar o sangue e o nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé? Eu não conheço você, mas Deus conhece. Eu não sei da sua luta, mas Deus sabe. Eu não sei de suas dúvidas, mas Deus sabe. Eu não sei qual é a luta que você está vivendo, mas Deus sabe. E como eu disse, algumas vezes nós não percebemos. Mas eu quero encorajar você nessa noite a você falar com a sua boca. Você quer adorar o Deus vivo, não é isso? Mas você entendeu que o texto disse que não podemos adorar ao Senhor com obras mortas. Quero encorajar você nessa noite
Quero encorajar você nessa noite a você clamar por você. Por você. E eu quero sugerir a você, para você não falar isso na sua mente, você precisa falar isso com a sua boca. Agora presta atenção. A Bíblia diz que a gente precisa confessar com a boca e crer com o coração. Não pode ser, não funciona da boca para fora. Quero encorajar você a clamar ao Senhor para que Ele venha limpar a mim, a você nessa noite. O Senhor nessa noite, Ele pode, Ele quer curar, Ele pode, Ele quer salvar, Ele pode, Ele quer libertar. Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou. Ele está aqui, o Senhor está aqui. Ele está aqui. A Bíblia diz isso, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pode curar você, Ele pode libertar você. Ele pode. Há poder no seu sangue. Quero encorajar você agora, do jeito que você quiser, em pé, sentado, ajoelhado, como você quiser. Invoque agora. Clame agora. Deus, eu quero clamar o sangue da cruz. Clame pela sua vida. Eu quero, Pai. E peça ao Senhor, Senhor, Espírito Santo de Deus, mostra qual é a obra morta que há em mim nessa noite. E eu quero clamar, Deus, o Senhor, e declare com a sua boca: o Senhor é o meu Deus vivo. Pietas, o Senhor é o meu Deus vivo. Fala para Ele: eu não quero, Pai, nada morto em mim. Eu quero te clamar, tira de mim nessa noite. Eu quero invocar o sangue da cruz. Clame por você. Clame por você. Mova seus lábios. Mova seus lábios. Senhor, eu invoco nesta noite o sangue de Jesus Cristo. Fala para Ele, se você quiser. Jesus, passa o teu sangue nessa noite sobre minha alma, sobre meu espírito, sobre meu coração. Tira de mim, Senhor. Tira de mim toda obra morta. Tira de mim. Ora aí. Move seus lábios. Jesus, chama Ele. Jesus, move seus lábios. Vamos, meu filho, fala aí. Fala com Deus. Jesus, chama Ele. Senhor Jesus, eu quero clamar o teu sangue. Fala para Ele. Eu clamo o teu sangue do meu coração. Eu clamo, Jesus. Por favor, tira de mim nessa noite toda obra morta, Senhor. Move seus lábios, meu filho, em nome de Jesus. Move seus lábios. Fala para Jesus. Ele está te ouvindo, Ele quer te ouvir. Pede perdão. Jesus, me perdoa, Jesus. Tira de mim, Jesus. Tira de mim toda obra morta. Toda obra morta. Passa o teu sangue. Passa o teu sangue. Passa o teu sangue, Jesus. Passa o teu sangue sobre meu coração, sobre minha alma, sobre meu espírito. Passa o teu sangue, Jesus. Declara aí: o Senhor é o meu Deus vivo. O Senhor, você quer declarar isso? Jesus, Jesus, fala comigo. Jesus, o Senhor é o meu Deus vivo. Nesta noite eu clamo o teu sangue sobre minha alma, sobre meu espírito, sobre minha saúde física, espiritual, mental, em nome de Jesus. Passa aqui, Senhor, o teu sangue, o sangue da cruz, sobre meu coração, sobre minha alma. Tira de mim, Jesus, toda obra morta. Liberta-me, purifica-me, santifica-me, cura-me, Senhor, e eu serei curado. Liberta-me, Jesus, e eu serei livre. Sara-me, e eu serei sarado. Jesus, tira de mim nesta noite toda obra morta. Se você quer ser incluído em algo que você está pedindo ao Senhor, sai do seu lugar. Vamos orar aqui junto. Pode vir aqui no altar. Você quer orar comigo? Sai do seu lugar. Se você quer orar comigo, sai do seu lugar. Eu não sei qual é o motivo. Você quer colocar diante do Senhor sua vida, algo que você sentiu de Deus, e você quer clamar, sai do seu lugar. Vamos orar aqui. Pode sair. Se você está clamando por certeza de salvação, vem. O Senhor
Não sei. O que o Espírito de Deus falou ao seu coração que você quer clamar. Que você precisa clamar. Que você precisa clamar. Mas vem com fé. Não vem por vir não. Venha com sinceridade. Vem com sinceridade. Pode vir. Pode vir em nome de Jesus. O que você quer pedir pela sua vida. Nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos. O Cristo vivo, o Deus da glória, o Senhor dos senhores, o Deus todo-poderoso. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja o teu nome. Louvado seja. Pai, louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Olha só. A Bíblia diz assim: se 2 ou 3 se puserem de acordo sobre qualquer coisa na terra, será feita nos céus. Você entendeu? Agora vem comigo aqui. Vamos comigo, vem comigo. Deus, nesta hora, eu quero clamar o poder do sangue de Jesus Cristo. Senhor amado, nesta hora, eu te clamo, perdoa, Deus, todos os meus pecados. Vem me lavar com o teu sangue. Vem desfazer em mim, Senhor, toda e qualquer obra morta, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, não aceito nenhum laço de pecado enganoso, mentiroso na minha mente, na minha alma, no meu espírito e no meu coração. Em nome de Jesus, eu clamo e eu recebo perdão e libertação, porque o meu Redentor está vivo. O Senhor está vivo. Vem, Jesus, me perdoa, me purifica, me santifica, me sara, me fortalece no Senhor e na força do teu poder. Nesta hora, Pai, eu clamo agora a armadura do Senhor. Eu me visto agora com o cinturão da verdade, com a couraça da justiça. Eu calço os pés com o evangelho da paz na minha vida, na minha casa, em nome de Jesus. Senhor, eu tomo o escudo da fé, em nome de Jesus, para desfazer todo dardo inflamado do maligno contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família, em nome de Jesus. Senhor, eu estou vestido, eu coloco o capacete da salvação. Senhor, eu tomo a espada do Espírito, que é a tua palavra. Me ajuda, Senhor, a orar, a clamar. Derrama sobre mim o teu Espírito intercessor. Me dá sede e fome do Senhor e da tua palavra, em nome de Jesus, para combater o bom combate nessa guerra. E em nome de Jesus, eu sou, por Cristo Jesus. Você está falando isso? Mais do que vencedor, em nome de Jesus. Deus, nós queremos dar uma ordem no mundo espiritual. O teu povo está aqui no teu altar, veio aqui diante do Senhor. Nós damos uma ordem no mundo espiritual, que tudo aquilo que foi rejeitado, todo pecado, toda maldade, seja atado e lançado fora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, Deus, sela esta oração. Oh Deus, traz mesmo cura, salvação, libertação, transformação. O Senhor é o nosso Deus vivo. Glória ao teu nome. Nós te rogamos, nós te agradecemos, nós recebemos graça em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém
e amém. Está expulso todo o mal, no nome de Jesus, e pelo sangue do Cordeiro.